como disse o nosso irmão que fez a prece inicial, nós temos que falar de coração para coração, de alma para alma. E nós vamos fazer um bate-papo, né? Um bate-papo sobre o tema que o nosso querido Saulo nos propôs, né? Qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida segundo os ensinamentos de Paulo de Tarso. Então a gente fica pensando em qualidade, vida e Paulo, né? São os conceitos que nos são passados, os termos. E vida, o que é a vida? O Paulo de Tarso, numa das frases, uma frase que ele diz numa das cartas, ele diz assim, eu costumo mudar um pouco a leitura, né, e colocar na linguagem de hoje, né? Ele diz assim, olha, não se faça de bobo, tá? De Deus você não tira sarro. Aquilo que você semeia, você vai ter que colher. Se você semeia besteira, você vai colher tristeza. Se você semeia a coisa certa, você vai colher alegria. Na linguagem dele original é assim, olha, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba, aquilo que semeardes, isto mesmo havereis de colher. Se semeardes na carne, havereis de colher corrupção. Se semeardes no Espírito, havereis de colher para a vida eterna. Então, olha só, o que ele está falando? Ele está falando de semear. Quando você fala em semear, lembra o quê? Lembra que alguém também falava de semear, que era Jesus Cristo. Eu costumo dizer que o Paulo, tudo aquilo que Jesus falou, ele pega e põe num contexto diferente, novo, mas que vai permitir, séculos depois, milênios depois, uma interpretação mais profunda. Exatamente a interpretação que é possível quando a gente abre os olhos. E todo o processo evolutivo é um processo de abrir os olhos, abrir a mente, abrir os ouvidos. E quem é que falava em semear? Quem falava em semear era Jesus Cristo. E ele fala no semear, principalmente numa parábola, chamada parábola do semeador, em que ele fala, e eu digo sempre que nessa parábola, a frase mais importante é a primeira, o semeador saiu a semear. E essa palavra é como se ela pudesse ser repetida milhares, milhões de vezes. Sempre assim, o semeador saiu a semear. Ele diz, ele saiu a semear. Significa, o semeador, ele não faz uma prospecção, não faz uma investigação, qual é o terreno que está bom. Não, ele não é agrimensor, não é engenheiro agrônomo. Qual é o terreno que está bom? Esse não presta, esse eu não vou semear. Não, ele semeia. A função do semeador é semear. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu num terreno que ficava perto da estrada e as pessoas passaram e pisaram a semente. Outra parte caiu um solo que o espinho cresceu, o mato cresceu e sufocou a semente. Outra parte caiu em lugar em que o terreno não tinha profundidade, então não dava para ter raiz a semente. E outra parte caiu num lugar em que as aves vieram, pegaram a semente e levaram embora. Outra parte caiu num terreno fértil. Ele dizia, as sementes produziram outro 5, outro 10, outras no terreno fértil a 30, a 60, a 100 por um. Agora, o que a gente precisa ter em mente é repetir a parábola, o semeador saiu a semear. Ele sai a semear e semeia outra vez. Mas provavelmente, naquela estrada onde as sementes eram pisadas, o terreno ficou diferente. Ele sai a semear. O terreno fica diferente. E fica diferente por quê? Porque provavelmente as pessoas que pisaram a semente, ele vai dizer, Jesus fala na parábola do semeador, qual é a característica daquele da beira da estrada, do terreno e de tudo, né? Aquelas pessoas que recebem, ai que beleza, mas daqui a pouco pisa porque tem que ir para o jogo de futebol, tem que ir para outro lugar, tem que ir para alguma coisa e a semente não germina. Uma vez eu fiz uma palestra num auditório deste tamanho, estava lotado.
Eu me lembro até hoje o tema da palestra. O tema da palestra é: quem é que manda na sua vida? Quem você acha que manda na sua vida, né? Tem a ver com aquela história de que os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que nós pensamos, via de regra, o Senhor que nos dirige, e como é que a gente pensa que tem liberdade, né? E todo mundo ficou assim. Quando eu terminei, pularam para aplaudir. E abraço para lá, abraço para cá, e eu falei: que vibração, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Né? E depois de bastante aplauso, né? Abraço para lá, para cá, uns 5, 10 minutos, a turma estava falando: e então, era numa manhã, né? E então, onde é que a gente vai se reunir? Onde é que vai ser a feijoada? E a macarronada vai ser aonde? Quem é que vai assistir o jogo de futebol? Você vai assistir na sua macarrada ou na minha? Tal. A palestra tinha desaparecido. Eu falei: ó, o que aconteceu com a semente? Percebe? A semente já estava pisoteada pelo jogo de futebol, o espinho tinha crescido, o espinho da macarronada, a ave do teatro, do shopping, que se vem. E eu, meu Deus, o que acontece? E o plano espiritual, né? Não se preocupe, a semente foi lançada. À noite, quando forem dormir, aqueles que tiverem sintonia com o plano maior vai lembrar da semente que eles tiveram durante o dia. Essa semente vai crescer. Aqueles que tiverem sintonia com o plano mais inferior, os amiguinhos vão dizer assim: você vai levar em consideração com aquele velho bobo falou? Deixa isso para lá, o que é isso? Você precisa ter liberdade, você manda na sua vida, tal, né? E vai fazer com que eles esqueçam a semente. Só que depois que eles estiverem sofrendo as consequências do desleixo, aí eles vão se lembrar da semente. Quer dizer, significa uma coisa: nenhuma semente é perdida. Nenhuma semente é perdida. E o que o Paulo tem a ver com isso? O Paulo vai lá e diz assim, falar em semear: não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. É a lei de causa e efeito. Aí diz: se semeares na carne, colhereis corrupção. Se semeares no Espírito, havereis de colher para a vida eterna. O que é semear na carne? Aí nós temos que ver o que é a carne e o que é o Espírito. Isso não tem nada a ver, parece, com aquilo que o Mestre Jesus veio aqui e ensinou. Porque já naquela época havia as chamadas escolas de mistérios, mas acontece que ele vem e ele fala para o povão, ele não fala dentro de nenhuma academia, dentro de nenhuma escola, dentro de nenhum clube, nem de nenhuma grei, nem de um grupo restrito. Apesar de se dizer que ele teria sido discípulo dos essênios, compreende? Que tinha todo esse conhecimento, ele também tinha, mas ele vem e ele não esbanja isso. Ele lida com isso, mas ele não esbanja isto, não fala disto. E quando ele fala, ele diz assim, os discípulos vêm e falam assim: mestre, por que vamos falar isso por parábolas a eles? Ele diz: a vós, ele explicava, a vós vos é dado entender isto, a eles ainda não. Tá? Ainda não. É para que eles, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, entendendo, não entendam. Como é que é possível uma coisa dessa? Igual aquela história que aconteceu na palestra, quem é que manda na sua vida? Ouvindo, não ouçam, entendendo, não entendam, vendo, não vejam. Ele terminava as palavras dele sempre dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Olha, isso não significa que as pessoas eram cegas. Na realidade, ele estava dizendo assim: olha, cada qual veja como pode e ouça como pode. Ouça com o ouvido que tem e veja com os olhos que tem. Depois os seus olhos vão se abrir e vocês verão mais adiante com mais propriedade. E os seus ouvidos vão se abrir e vocês entenderão com mais propriedade. Mas como é que vai se dar a abertura dos olhos e a abertura dos ouvidos? Eu sempre digo, né? Todos nós somos sofredores, somos padecentes de duas doenças. Duas doenças. Todos nós sofremos de catarata e cera de ouvido. E o que é que cura catarata e cera de ouvido? Sofrimento.
O que é catarata e cera de ouvido? Catarata e cera de ouvido é a corrupção que nós estamos colhendo. Todos nós vamos colher catarata e cera de ouvido se semearmos na carne. E o que mais que vamos colher? Nós vamos colher surdez, cegueira, mutismo, paralisia, mão encarquilhada, encurvada, tudo aquilo de que Jesus curava a humanidade. Aquilo também é metafórico, que tem horas de ver, veja. A gente não era capaz de ver isso lá, só via a mão do cara sendo, estende a tua mão. Você é capaz de estender a tua mão? Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, o Saulo me disse como é que Franca vive, né? Que aqui é uma terra de espíritas, e que as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Então aqui é uma terra de pessoas que estendem a mão. Não tem mão encarquilhada, mão endurecida. Se você endurecer, vai ter que desendurecer. Aqui é uma terra de espíritas, então de pessoas que andam os caminhos certos. Então não precisa, se Jesus aparecesse por aqui, provavelmente não precisaria lavar os pés dos apóstolos. Está entendendo? Aí, tem gente fazendo uma cara assim, ó. Será? Não, quem está fazendo assim precisa lavar os pés, viu? Tá? Então não precisa lavar os pés dos apóstolos. Quer dizer, todo mundo está sintonizado com o alto, não tem, então não precisa curar aquela mulher encarquilhada, é símbolo da humanidade. Quer dizer, toda a escritura é como se fosse também uma metáfora. Agora, nós estamos aqui tentando falar o que é carne, o que é espírito. Quando Jesus fala em semear, e o Paulo vai e repete, se semeares na carne, colhereis corrupção. Se semeares no espírito, colhereis para a vida eterna. O que é a carne? Nós temos uma escala evolutiva e vamos descendo, 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 e até que chega o momento que nós estamos encarnados como seres humanos. E quando estamos encarnados como seres humanos, nós estamos numa escala que tem um que andou mais, outro andou menos. Quem quiser saber mais, leia a escala espírita. Pergunta 98 e seguintes lá, né? Da escala espírita. Ninguém é melhor do que ninguém. Ali na escala tem os graus, mas ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós somos filhos de Deus. Aí o espírito que está lá no pináculo, quer dizer, o espírito puro, ele não vai julgar o espírito que está lá no comecinho. Não julgueis para não ser julgados, porque ele compreende. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o trabalho que se faz na evolução, como eu digo sempre, né? Evoluir é andar para trás. Vocês sabiam que evoluir é andar para trás? Quem é que pensa que evoluir é andar para frente? Se você anda para frente e esquece quem está atrás, o seu irmão, você não está evoluindo. Jesus saiu dos páramos celestiais e andou para trás, veio aqui ajudar a gente. Entenderam? Evoluir é andar para trás. Todo espírito superior anda para trás, para ir ajudar quem está na retaguarda. Então, evoluir é andar para trás. Então, você chega no estágio humano e começa a evoluir conscientemente. Então tem uma consciência e começa a evoluir. Aí o que acontece? Você começa a se tornar responsável pelos seus atos. E você é responsável pelos atos em razão de quê? O que vai gerando a responsabilidade? De início você é um irresponsável, todos nós somos irresponsáveis, mas o que vai gerando responsabilidade? A consequência da ação, exatamente a lei de causa e efeito. A consequência traz para você a reflexão, nossa, isso não vale a pena, isso aqui é melhor do que isso aqui. E tudo que está por trás da lei de consequência, o que é? Finalmente, o que está por trás da lei de consequência? Ou lei de causa e efeito, ou lei do karma, ou lei de retorno. O que está por trás? O amor. Aí quando perguntam para Jesus o que é a lei, né, ele diz o que é a lei, e diz que tudo pode ser resumido em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua vontade, de todo o teu coração, e outro semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. É amar. Amar a Deus e ao próximo. Você poderia amar a Deus sem amar o próximo? Não pode, porque o próximo, né, Deus está no próximo. Deus está no próximo. Jesus diz, sois deuses. E outra coisa,
Então é importante isto do que é carne. Eu estou aqui caminhando para dizer para vocês o que é carne e o que é espírito. Isso que é carne e o que é espírito. Então é importante, terminei de dizer, sois deuses, como Jesus disse. E por que sois deuses? No livro de Gênesis, no primeiro capítulo tem uma passagem que diz assim, no sexto dia, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, Deus criou tudo, mas faltava criar ainda uma coisa. No sexto dia diz lá, e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, é assim que está no original, macho e fêmea os criou. Ele cria os espíritos, mas ele cria a partir de quê? De algum vegetal, de algum bicho, da água, do céu, tal, né? Não havia nada, só havia ele era a essência. No início é só Deus, né? Então ele cria a partir dele. Então diz lá, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Então veja, você é a imagem e semelhança de Deus. Sabia que você é a imagem e semelhança de Deus? Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus diz, sois deuses. Isso que eu faço, vós o fareis e ainda mais. Sois deuses. Queria brincar com vocês agora. Cada um de vocês vai virar para a esquerda e para a direita e falar para o vizinho, você sabia que você é Deus? Agora fala assim, você é feito a imagem e semelhança de Deus. Agora quero que vocês virem-se outra vez e falem para o outro, respeita isso. Pensa que é fácil ser imagem e semelhança de Deus? Olha, você é a imagem e semelhança de Deus. Então você começa a olhar para você e diz, mas será que eu sou? Aí vem o segundo capítulo do Gênesis. E no segundo capítulo do Gênesis, tem uma outra passagem, outro versículo que diz assim, e Deus criou o homem. Pô, mas já estava criado, como é que ele vai criar outra vez? Já estava criado. Antes de chegar no segundo capítulo, no primeiro capítulo, está lá o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia. No sexto ele cria o homem. Todo dia ele tem a criação dele, e quando chega no fim do dia ele faz uma auditoria do que ele fez. E fica contente, diz lá, né? E Deus viu que a sua obra era boa. Imagine se a obra de Deus não é boa, né? Deus viu que a sua obra era boa. E quando chega, todo dia, tá, viu que a sua obra era boa. Quando chega no sexto dia, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. E quando chega no fim do dia, ele faz uma auditoria. E ele não diz que a sua obra era boa. Sabe o que diz? Diz assim, e ele viu que a sua obra era muito boa. Agora eu quero que vocês brinquem outra vez. Olhe para o vizinho e fala assim, sabia que você é uma obra muito boa de Deus? Quando Deus te criou, ele olhou para você e falou que viu que era uma obra muito boa? Então veja só. Agora, quando ele chega no segundo capítulo do Gênesis, está lá. Olha só como é que a evolução está descrita, né? E diz lá, e Deus criou o homem. Do pó da terra o criou, do pó da terra o criou, e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. Olha só. No segundo capítulo, Deus criou o homem, do pó da terra o criou e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. Eu sempre digo isso, né? A vida entra pelo nariz e não pela boca. Olha, o sopro de vidas insuflou, o ar, como diz os orientais, está no prana, está a energia cósmica, né? Sopro de vida. É pelo nariz, então quando vocês respirarem, respire pelo nariz, não pela boca, viu gente? Tem muita gente que respira pela boca, estraçalha a laringe, a faringe, a tireoide. As mulheres então ficam numa desgraça, porque a glândula tireoide disciplina as inferiores. Aí o fluxo menstrual fica montanha-russa, dá 1000 problemas, entenderam? Além do que o chakra frontal fica sem energia. Então inspirem e expirem pela boca. Nunca! Só pelo nariz. Só pelo nariz.
E quando você aprende a inspirar pelo nariz, você aprende até a falar. Porque as pessoas que não inspiram pelo nariz, inspiram pela boca, são aquelas pessoas que falam quase como se fosse uma metralhadora e elas precisam fazer como eu estou fazendo agora e precisam inspirar pela boca, e porque se não inspira pela boca não dá tempo, então tem que ficar fazendo assim, né? Então se você pega e inspira pelo nariz, a sua voz fica perfeita, você fica perfeito. Olha só, o ar entra pelo nariz, no nariz tem vários vasos sanguíneos, muitos vasos sanguíneos, né? Que aquece o ar, e além do que tem uns pelinhos que limpam, são as vibrisas, limpam. Então é filtro e é aquecedor. Entra perfeito. E entra o prana, tem captadores de prana. Vai vitalizar o chakra frontal. Senão não tem. Na garganta não tem captador de prana, de energia. Então você fica sem energia. Tá? E fica como se não tivesse visão de vida. Fica com vista fraca, uma porção de coisas e tal, etc. Então, respirar direito. Agora, o que significa isso? Eu já estou falando de semear na carne e colher corrupção. Se é no espírito que eu leio para a vida eterna. Já estou falando. Mas quero falar mais ainda. Então, veja. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E depois foi feito do pó da terra. E depois vem o outro versículo que diz assim: tu és pó e em pó te tornarás. Então, todo mundo agora sabe. Sabia que você é dois, você é dois, você é dois, você é dois. Você é dois, você é dois. Sabia que você é dois? Isso é o que se chama de personalidade, é o pó que vai se tornar pó. E individualidade, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus nunca se perde, não se destrói. Mas o pó que vai se tornar pó vai se destruir. E por que eu tenho que ter dois? Olha, eu tenho a imagem e semelhança de Deus e tenho o pó que vai se tornar pó. Então, olha, vocês lembram da primeira parte, né? Os primeiros versículos do Evangelho de João. No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele foi feito, nada do que foi feito sem ele se fez. O Verbo era a luz do mundo, o Verbo é a vida dos homens. A luz veio ao mundo para aqueles que eram seus, os seus não a conheceram. Mas aqueles que a receberam se tornaram filhos de Deus, não pela vontade dos homens, não pela vontade da carne, não pela vontade do mundo, mas pela vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? Então agora eu quero que você se vire para cada um do lado e diga assim: sabia que você é luz feito carne? Você é luz feita carne? Você é luz na carne? Você é luz na carne? Todo mundo aí, você é luz na carne. Olha, e o pó que vai se tornar pó, que são os corpetes que estão aqui, o pó que vai se tornar pó, nunca vai acabar com a luz. Vocês entenderam? E a luz faz o quê? Obrigado. A luz, para você manifestar essa imagem e semelhança de Deus conscientemente, você precisa de quê? De muitos corpos de pó que vão se tornar pó. É o que Jesus disse para o Nicodemos: ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. Ninguém vai manifestar a imagem de consciência, a imagem e semelhança de Deus, se não nascer muitas vezes no pó que vai se tornar pó. Então, e quando você nasce no pó que vai se tornar pó, é para fazer o quê? É para viver aquilo que é da imagem e semelhança de Deus. Então, veja. Todo mundo agora falando para o outro. Você vive em dois mundos, um material e um espiritual. Todo mundo falando. Quero que guarde isso. Agora, quero criar uma confusão na cabeça de vocês. Eu quero que vocês se virem e digam para o outro assim: você é pó que vai virar pó. Agora eu quero que você se vire para o outro e diz assim: você é a imagem e semelhança de Deus eterno. Como é que fica agora? Agora eu quero que vocês virem para o outro e perguntem assim: com quem você quer se identificar?
Eu tenho certeza que já há muitas perguntas rodando pela cabeça de vocês, mas muitas coisas começam a fazer sentido, não é isso? Tá? Olha, Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e ao mundo. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Então eu quero que vocês agora pensem: por que eu faço essas brincadeiras? Eu vou explicar para vocês. Tá? Eu sou um especialista em psicologia, e uma das coisas da psicologia experimental é de que, por exemplo, vocês vão ouvir isto aqui, estão me ouvindo, e vocês vão guardar 40% do que vocês ouvirem. Só que a semana que vem, esses 40 serão 30, daqui um mês será 25, 20, 18, tá? E desaparece. Mas se vocês saírem daqui, baterem um papo com alguém e contarem o que vocês ouviram aqui, os 40 viram 45 e 50. Se amanhã vocês derem uma aula, os 50 vão virar 60. E cada vez que emitirem um comportamento em relação ao aprendido, ele fica mais forte. É por isso que eu faço as pessoas fazerem alguma coisa. Entenderam? Porque cada vez que vocês fazem, guardam mais. Então vocês não vão sair daqui com 40%. Vão sair com pelo menos uns 60, 70 por causa dessas brincadeiras. Quer dizer, você não vai esquecer que falou para o outro: sabia que você é Deus? Sabia que você é pó que vai se tornar pó? Isso não se esquece tão fácil. Então, essas brincadeiras é para que vocês possam assimilar mais o conhecimento, para que ele possa... o terreno tenha mais profundidade para fazer raízes para a semente. Então, agora, Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e ao mundo, não podeis servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou se serve ao mundo. Tá? Não podeis servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou se serve ao mundo. Então, agora eu quero que vocês se virem e perguntem para o outro: a quem você quer servir? Ao pó que vai virar pó ou à luz de Deus que está em você? Fala um de cada vez. Se falar os dois juntos, não adianta nada. Né? Então, o que é servir ao pó que vai se tornar pó? Servir ao pó que vai se tornar pó é a cachaça, a cerveja, a droga, tá entendendo? A feijoada demais, a comida muito, a preguiça, a ociosidade. É você se deixar arrastar pelo pó que vai se tornar pó. Agora, se você aceita a luz, você se torna o quê? Filho de Deus. Aqueles que recebem a luz se tornam filho de Deus. Não pela vontade dos homens. Não é pelo outro que o outro quer, né? Não pela vontade da carne, porque a carne quer que você a sirva. Não pela vontade do mundo, que é o social que está aí, mas pela vontade de Deus. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus em você é que vai te dar isso, que é a vontade de fazer o que é certo. Agora, veja, o que é carne, afinal de contas? Carne todos nós estamos, vocês estão vendo aí, estão falando com os outros, com os corpos, estão vendo corpos à vossa frente. O pó que vai se tornar pó. Mas esse microfone, esse copo, também é matéria, também é físico. Mas o copo não tem vida e o microfone também não, como você tem. Você tem vida, você tem uma vitalidade. Acontece que eu não vejo nenhum aqui, nenhum vegetal. Um vegetal, imagine uma planta tem vida. Então uma planta tem um corpo além deste que você tem, que é chamado de corpo de vida, corpo vital, corpo energético, ou senão corpo etérico, é feito de éter. E ele é uma espécie de réplica disso que nós somos, do corpo físico. É por isso que é chamado de duplo. Muita literatura fala duplo etérico. Duplo, que é como se fosse uma duplicata. E ele vai 4 centímetros, via de regra, além do físico. Tá? Como se fosse um duplo. Uma duplicata. Um vegetal também tem. Mas o vegetal não sai do lugar. Todo mundo fala, né? Há muitos livros escritos também sobre o sentimento das flores, dos vegetais e tal, etc. Você fala com uma árvore e há uma espécie de resplandecimento da aura da árvore.
Aquilo, os especialistas falam, é do éter cósmico, que você, quando for ali, manifesta na árvore. Não é que a árvore tem sentimento, não tem. A árvore não sai do lugar. Nenhum vegetal sai do lugar. Você não vê nenhum vegetal andando por aí. Porque ele não tem o outro corpo que você tem o corpo físico e o etérico. Você tem o outro corpo que é chamado corpo de desejos, corpo emocional, ou, muito na literatura espírita, corpo astral. Isso não existia antes. Corpo astral. Astral vem de aster, que quer dizer estrela, é como se fosse iridescente, como se fosse de estrelinhas. Aster. Então, o que esse corpo astral faz? Ele te dá emoções. E você tem emoções de duas ordens, emoções inferiores e emoções superiores. Emoções baixas, emoções altas. Essa parte que é de emoção baixa é chamado do astral inferior na gente. E a mais alta é o astral superior. O corpo do homem, as vibrações emocionais negativas, pesadas, elas são pesadas, elas expandem. Então, o corpo astral, ele tem a forma, não de um duplo, mas de um ovo. Chama-se ovoide. A terminação oide significa em forma de ovoide, antropóide, asteroide, entenderam? Então, humanoide. Então, esse ovoide, o homem, né, é como se ele estivesse dentro de um ovo astral. E esse corpo astral em forma de ovo, por que tem a forma de ovo? Se vocês pegarem o ET é sempre representado como? Cabeçudo, não é isso? E um corpo pequeno. Então a parte, se for representar o astral dele, é o contrário, é o ovo de ponta cabeça. É porque a nossa parte, no ser humano, as emoções inferiores ainda predominam. Num planeta de provas e expiação como é o nosso, como é que se categoriza um planeta de provas e expiação? Aquele no qual estão encarnados os espíritos que trazem em si mais mal do que bem. Então nós trazemos mais uma parte astral inferior do que superior. Não temos tantas emoções superiores, temos emoções mais inferiores do que superiores. O nosso desafio é o quê? Fazer prevalecer as emoções superiores. Então nós temos que fazer crescer a nossa cabeça e o nosso coração. Mas nós somos grandes do coração para baixo, né? Da barriga para baixo. Os chakras relacionados, chakras todo mundo aqui sabe que é relacionado com essa parte do astral mais inferior, é o básico, o esplênico e o gástrico. Que é o quê? Básico, sexualidade, esplênico, atividade, e o gástrico é comida. Nós somos escravos disso. Agora, isso aqui acaba pegando, escravizando o superior, que é o coração, que é o sentimento. Está entendendo mais? O superior, que é a fala, está entendendo, que é do entendimento, que é do corpo mental, e os superiores, que é do espiritual. Então, qual é o nosso desafio? Vivemos de uma maneira que a nossa parte superior se eleve. Então eu falei, físico, etérico e astral. Um cachorro tem corpo astral. Ele já tem instinto, tem sentimentos, mas ele é capaz, inclusive, de identificar os seus sentimentos. Tá? Mas ele não tem memória. Porque o etérico dele, que é o veículo da memória também, nossa memória está muito presa ao etérico, não é igual ao nosso. Também tem a evolução dos próprios corpos. Então, os animais realizam seus instintos de uma maneira sempre como se fosse automática, porque não pensa. Falta um quarto corpo que nós temos, que é o corpo mental, que é o corpo de pensar. Então, nós temos uma intelecção, nós somos capazes de pensar. Então, agora quero que vocês guardem físico, etérico, astral e mental. Isto é o que é chamado de carne. Está entendendo? Nas doutrinas espiritualistas mais antigas, mais secretas, e que agora está tudo caindo no espiritismo. Para vocês terem uma ideia, muitos espíritos dizem assim, isso que o senhor está falando não é espiritismo. Não, não era. Não era. Vocês peguem o livro Evolução. É escrito por um médico, um cirurgião plástico lá de Santa Catarina. Esqueci o nome. É Joel Goelzer, o nome dele. São 3 volumes, desse tamanho assim. Eu li aquele livro e pensei, poxa, mas esse livro aqui, abri o livro, é um livro de teosofia. É teosofia, biose, gnose, rosacrucianismo, tá? Que fala lá de corpo físico, etérico, astral, mental, causal, búdico, ático, monático, divino, mais isso, mais aquilo.
é ditado pelo espírito Séforos e é psicografado por um médium espírita. Então os espíritos, já muitos outros livros já estão falando isso. Os espíritos já estão falando isso. Por quê? Porque é uma coisa que é universal. Quando Paulo diz assim, se semeardes na carne, colhereis corrupção. É quando você semeia, qualquer ato, o seu semear é o seu comportamento, o seu pensamento e o seu sentimento. Quando você se deixa levar pela carne, colhereis corrupção. Se semeares na carne, colhereis corrupção. E o que é você semear na carne? É você se deixar levar, a sua motivação ser de ordem ou física, é a carne, ou o instinto, ou a emoção negativa, ou senão o pensamento inferior. Vai colher corrupção. Por quê? Aquilo que semeardes tu mesmo havereis de colher. Se semeardes no espírito, havereis de colher para a vida eterna. Agora, o que é espírito? O que é semear no espírito? Então eu falei de 4 corpos, físico, etérico, astral e mental. Agora eu vou falar de um outro corpo, que é chamado de causal. Esse corpo causal é um corpo que é o mais inferior do espírito. Esses todos os 4 que eu falei são chamados de corpos de expressão. Você se expressa aqui no mundo. Os outros são chamados, que eu vou falar agora, são chamados de corpos de evolução. E os corpos de evolução começam com o corpo causal, ou senão mental abstrato. No corpo mental, nós temos essas 2 divisões. Uma é do mundo material, outra é do mundo espiritual. O que é do mundo material é o chamado de corpo mental concreto. E que eu falo das coisas aqui do mundo. Compreende? E as coisas aqui do mundo, elas precisam ter concreção, imagem, para que eu possa pensar e falar delas. É corpo concreto. Há pessoas que não são capazes de ultrapassar o mundo do pensamento concreto. Muitas vezes não chegam nem ao mundo do pensamento concreto. Elas ficam no mundo do sensorial, como se fossem bichos. Tem que estar segurando, tem que estar tocando, tem que estar comendo, tem que estar fazendo isso, tem que fazer aquilo. Está entendendo? Não são capazes, muitas vezes, de conversar direito. Fala com essas pessoas, elas reagem até com uma certa distância. É como se não tivesse uma comunicação. Está entendendo? Agora, se de repente você pega e toca, ela reage como se fosse o cachorrinho que você passou a mão, né? Então é capaz de reagir. Mas o cachorrinho reage dessa maneira instintiva, porque você está fazendo aquilo, ele não tem memória, está fazendo aquilo, se lembra daquele momento. Passou, reage àquele momento. De tal maneira reage ao momento que é uma piada dizendo, né? Você quer saber quem é que gosta mais de você? Se é o seu cachorro ou se é a sua mulher? Prende os 2 no porta-mala e anda 10 minutos pela rua. Depois você abre para ver quem é que vai no rabo. Aí você vai saber quem é que te trata bem, né? Quem é que gosta de você? Aí, veja, esse corpo que é o mais inferior do espírito, que é chamado de corpo causal, ele já é do plano da unidade. Veja, todos nós temos que chegar a esse plano. Para andar direito tem que começar a pensar o mais baixo nesse plano. O plano da unidade. E nesse plano não tem imagens, a gente não fala por imagens. Quando, lá no passado, o Moisés traz as tábuas da lei, o primeiro mandamento diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, o segundo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nenhuma, nem do que há embaixo da terra, nem em cima da terra, nem nas águas, nem no céu, nem no espaço, nada. Então você não pode fazer imagens, você não pode representar Deus por imagens, porque aí você vai estar no plano material, não é o plano de Deus. Você não pode representar por imagens. Aí o mundo anda e todo mundo fazendo estátua, até que chega Kardec. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ele não pergunta quem é Deus, porque se você falar quem, vai ter limites. Não é isso? Quem é Deus? Tem limites. Ele fala, o que é Deus? E qual é a resposta dele? Eu vou falar a resposta e desafiar vocês.
Né? Deus é o quê? Inteligência suprema do universo. Obrigado. Desafio. Quem é capaz de fazer uma imagem disso? Quem é capaz de fazer uma imagem da inteligência suprema do universo? Se fizer, não é mais a inteligência suprema, é uma imagem. Causa primária de todas as coisas, é o que ele complementa. Quem é capaz de fazer uma imagem disso? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Quem é capaz de fazer uma imagem disso? Nós não podemos fazer imagem. Então, o espiritismo já começa no plano causal, vocês entenderam? No plano causal, no plano do espírito. Nesse plano causal, tá? Nós não raciocinamos por imagens. E é o plano da unidade. Quando Jesus diz assim, haverá um só rebanho e um só pastor, ele não está falando do plano material, ele está falando quando nós tivermos essa noção de unidade. Perceberam? E com essa noção de unidade, o que nós temos que levar em consideração é que nós vamos acessar aquela realidade do começo, imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus e você também é, você vai entender aquela prece que Jesus fez antes da ascensão. Pai, eu vos peço por eles, para que eles sejam um entre si, unidade. Como eu sou um convosco. Porque se forem unos entre si, serão fraternos uns com os outros. Se forem fraternos, estarão amando a Deus sobre todas as coisas. Então veja só, no plano causal, a imagem e semelhança de Deus em mim é diferente da imagem e semelhança de Deus em você, em você, em você? Senão não é imagem de semelhança de Deus, entenderam? Então eu posso dizer o quê? Vou perguntar para a moça aqui, como é que é seu nome? Tânia. Tânia, como é que é o comprimento da yoga, Tânia? Qual o nome? Qual a palavra? Namastê. O que significa namastê? Perceberam? Namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Eu quero que todo mundo se vire agora e fale para o outro, namastê. É assim, ó, namastê. Perceberam? Deus em mim saúda Deus em ti. Esta é a tradução. Deus em mim saúda Deus em ti. Perceberam? Agora quero que todos se virem agora um para o outro e falem assim, nós somos um. Olha só. Perceberam a unidade? E olha, aonde é que nós vamos aprender essa história de que eu e o outro sou um? Eu e o outro formam uma unidade. Perceberam a importância disso? Se você percebe, eu e você somos um. Eu e você somos um. Então o que acontece quando eu digo assim? Seu desgraçado. O que aconteceu? Jesus, tudo quanto fizeres ao teu semelhante é você que está fazendo. Não faça ao outro o que você não quer que faça a você. Tudo que você quer que faça a você, faça ao outro. Entenderam? Perceberam como fica claro, fica matemático tudo? Eu e você somos um. E para isso ficar bem cristalizado, guardado mesmo, eu quero que vocês se virem agora e falem bem alto. Eu e você somos um. Falem brigando. Eu e você somos um. Exatamente. Macrocosmo e microcosmo, né? Isso aí é um princípio hermético. Hermético vem de Hermes, Hermes Trimegisto. Hermes Trimegisto significa 3 vezes mestre. Diz assim, como é em cima é embaixo, como é dentro é fora, como é no macro é no micro. Entenderam? Como é no grande é no pequeno. Como ele falou, macrocósmico, universo microcósmico. É interessante que isso já apareceu na televisão. Desse do macrocósmico e do microcósmico.
Eles começam, quer dizer, um vídeo que apareceu na televisão, que eu vi um dia desse, eles começam a mostrar como é que nós estamos aqui, como é que nós vemos a Lua. Grandona. Depois, se saímos num determinado espaço, vamos ver outros planetas. E a Terra lá em volta. A Terra está grandona. Nós nos espaçamos, mas a Terra fica só um pontinho. Até que vão se afastando. Aí o sistema solar só aparece o Sol lá como um pontinho. E mais longe, a gente quase desaparece. Aí volta. E aí vai para você. E entra dentro do ser humano. Chega no átomo, vai para o elétron, vai dentro do elétron e vai ficando a mesma coisa. Está entendendo como é no macro, é no micro? Tá? Esses mundos e mundos e mundos. Entenderam? Então, olha, como é no macro, é no micro. Eu e você somos um. Eu queria agora que você se virasse e falasse, mas com seriedade para o outro que está do lado. Que vocês fizessem uma pergunta, assim. Percebes a grandeza do que tu és? Tu és o macrocosmos que te fizeste microcosmos agora. Olha, então, aquele cara que perguntou para o sábio, né? O sábio chegou assim, e perguntou, o cara falou assim, você sabe com quem está falando? O outro falou, você tem tempo? Eu vou te explicar que você não é nada. Agora eu quero que você se vire para o outro e fale assim, você não é nada e você é tudo. Perceberam que você não é nada e você é tudo? Então, olha, tenha humildade, mas tenha firmeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu sou o micro no macro. Então o macro está em mim. Deus está em mim. Namastê. Deus em mim, saúde a Deus em ti. Então, nós já vimos do corpo causal. O corpo causal é esse corpo da unidade. Eu quero falar mais do corpo causal. E desse mundo que é o mundo espiritual superior. Eu queria que vocês pensassem o seguinte. Atenção espiritada, pelo amor de Deus. Viu? Pelo amor de Deus. Nós espíritas temos uma certa dificuldade de termos a noção dessas coisas que eu estou falando. Há muito tempo, né? Eu fui casado e o meu sogro, ele tinha lido o livro Nosso Lar e ele tinha um desejo. O grande desejo dele era morrer e ir para o céu. E o céu era nosso lar. E no nosso lar ele queria ser amigo do Lísias. Ia ser o grande amigo do Lísias. E todo mundo falava nosso lar, quando saiu o livro Nosso Lar, que beleza nosso lar, né? Nosso lar era o supra-sumo. E eu dizia, nosso lar não é o astral superior, não é o mundo espiritual superior. Não, mas não é o mundo espiritual superior. Nosso lar é uma colônia espiritual que está ainda em zonas muito próximas da Terra. Não é o astral superior, é o astral intermediário no máximo. Como assim? Olha, se fosse o astral superior, os seres que estão embaixo não têm acesso às partes de cima. E como é que lá no nosso lar eles têm que ter guarda para aquelas entidades que queriam entrar lá na marra para eles ficarem, aquela mulher que tinha feito um monte de aborto, tá entendendo? E que queria entrar na marra e vai lá e eles pegam e fazem uma espécie de raio-x em cima dela e o André Luiz vê todas as manchas que tinha no corpo dela, né? Aquelas entidades que queriam entrar na marra. Como é que pode o inferno assaltar o céu? Não pode, né? O céu está no céu. Depois veio o livro Obreiros da Vida Eterna. Todos aqui leram o livro Obreiros da Vida Eterna? Nem o livro Obreiros da Vida Eterna tem uma coisa que é fantástica, né? Que é uma
sessão de materialização em nosso lar. Como é que é possível fazer uma sessão de materialização no plano espiritual? É porque esse plano espiritual está numa região muito densa ainda. Não é essa matéria, mas é outra. Em relação a essa aqui, está no reino, Nossa Senhora, totalmente diáfano, invisível, energético, mas em relação a planos superiores ainda é energia inferior. Então nessa sessão de materialização acontece uma coisa interessante. Chefes de equipe que vinham à matéria para fazer uma série de trabalhos e mais nas zonas inferiores, eles querem pedir ajuda e orientação de como é que eles vão se comportar. E eles fazem uma sessão de prece, materialização, e desce uma entidade no plano superior, com o braço assim, cheio de canudo embaixo do braço. É muito interessante isso. E aí um pega e pergunta, meu senhor, olha, nós vamos fazer isso lá na matéria, e se acontecer isso, como é que devemos nos comportar? Ele pega um canudo e entrega. Ele nem abre a boca. E no canudo, uma pessoa abre e está escrito assim, perdoa 70 vezes 7. Fala outro, dá um canudo, ele dá um canudo assim, ande uma segunda milha. O outro lá, faça o outro que você gostaria que se fizesse a você. Mas se eu posso fazer isso? Não, faça outro aqui que você não quer que faça a você. Quer dizer, tudo que se perguntava, a pessoa recebia um canudo e que tinha o que como resposta? Uma frase de Jesus. Era o Evangelho. Agora, o que é que está por trás disto? Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. O que é que está por trás disso? Em primeiro lugar, no plano espiritual, há diversidade de densidade material. Há muitos planos no plano espiritual. Nos planos espirituais superiores, olha que coisa importante. Vigora o quê? A palavra, a lei ou o Evangelho do Cristo. A lei que está na consciência. E vê agora o que mais? Aquilo que Jesus dizia. Não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Nos planos superiores eles sabem tudo. Jesus quando falava assim, as pessoas, ele estava aqui, batendo papo, comendo, tomando uma refeição, e os fariseus estavam lá fora, batendo na rua, falando mal dele. Ele virava assim e falava, vocês que fazem isso, porque não faz isso. E vai lá o evangelista registra. Ele não precisava que se lhe contasse nada, porque ele conhecia a todos por dentro. Então, daria para você agora saber que você é conhecido por dentro no plano superior? Deus sabe de tudo? Agora eu quero que você se vire. Vão assustar os outros aí, né? Olha, você sabia que tudo aquilo que você pensa que ninguém sabe, Deus sabe? Olha, agora repitam a frase do Evangelho que é para guardar. Não há nada oculto que não venha a ser sabido. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Perceberam? Olha só. Então, eu terminei de falar dessa questão do corpo causal, que é o da unidade. E esse da unidade é onde nós temos que chegar. Todo o nosso trabalho é para chegarmos a esse corpo da unidade. O Espiritismo lida com a unidade. Vocês pegarem a escala espírita, vocês vão verificar que quanto mais inferior o espírito, mais ele é ligado à diversidade. Quanto mais superior, mais ele vai englobando. Veja só, o momento em que Jesus fala da universalidade, ele está na casa de alguém lá e chega alguém, estava cheio de gente em volta, né? E manda um recado, olha, está aí fora sua mãe e seus irmãos que vieram te buscar. Ele vira assim e fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E o que ele fala depois? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então, ele lançou ali os fundamentos da família universal, tá? E dessa unidade. Eu e você somos um. Então, ele está falando do corpo causal naquele momento. Então, todos nós não podemos excluir ninguém. Quando nós excluímos alguém, o que acontece? Eu quero que o Saulo vá para o diabo que o carregue.
Ai, meu Deus do céu, estou eu lá no diabo que carregue, junto com o Saulo. E o Saulo volta. Volta como? Volta como meu irmão, de repente como meu pai, meu filho, minha mulher, ou eu como mulher dele, a gente passa. Eu sempre falo, jogou alguém fora, cai no útero. Ah, mas eu sou macho. Você é macho nessa, né? Aí vai acontecer. E de repente o que acontece? E eu estou sempre esnobando o Saulo. De repente eu estou grudado no Saulo, sou irmão siamês. Chifópago, eu falo, olha, cuide da chifopagia espiritual para você não ficar escravo da material. O que é a chifopagia material? Eu e você somos um. Olha, se eu te beliscar vai doer em mim. O que eu faço para você vai... Olha, tudo que você for fazer eu vou ter que fazer junto. Já pensou ter que ir ao banheiro junto? Nossa Senhora, né? Tomar banho junto. A gente fala em chifopagia, mas não para pensar. Dá para vocês pensarem agora o que é ser irmão chifópago? Está grudado no outro? Então agora eu queria que você pensasse. Olha, queria que você se pensasse agora grudado naquele marido chato. Agora grudado naquela mulher chata. Agora grudado naquele amigo chato. Ave Maria é. Você acabou de lembrar de alguém, porque aí você tem que rezar muito, viu? É assim. Tem que fazer isso. Isso é prática, é vida. O que a gente, veja só, nós estamos falando aqui de qualidade de vida. Mas como é que você vai melhorar a sua qualidade de vida se você fizer isso? Primeiro você precisa saber qual a vida que você quer melhorar. Qualidade de qual vida? Da espiritual ou você quer melhorar a imagem, a qualidade de vida da imagem e semelhança de Deus ou do pó que vai tornar pó? Que qualidade você quer melhorar? Então, quando Jesus fala, aquele que faz a vontade de Deus é meu pai, minha mãe e meus irmãos, ele está falando da universalidade, a gente chama de família universal. Quando ele diz assim, no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, e ele diz assim, a ovelha conhece a voz do pastor, ele está dizendo que vai haver um só rebanho e um só pastor, ou seja, as pessoas serão capazes de entender o que é a unidade. O que é a unidade? Agora, esse é o corpo mais inferior do espírito. Daquilo que nós chamamos de semeados no espírito. Nós falamos, semear na carne é físico, etérico, astral e mental. É do pó que vai tornar pó. Isso você tem que fazer em cada encarnação. Agora, se semeados no espírito, em primeiro lugar, você é capaz de semear no corpo causal, ou seja, para a universalidade, ter essa unidade? Se você não cuida da chifopagia espiritual, eu e você somos um. Você vai ter que cuidar da material, eu e você somos um. Tá? Agora, além do corpo causal, que é esse da unidade, existe um outro que é chamado corpo do amor universal. É o do amor ágape. É o corpo do amor, que nas tradições ocultistas é chamado de corpo búdico, ou corpo anímico. Tem muitos nomes, mas o mais comum é o corpo búdico. Do amor ágape. Agora, o que é essa história de amor ágape? É porque existe o seguinte, olha só. Eu tenho o corpo físico. No corpo físico eu tenho um instinto. O instinto me faz o quê? Me faz desejar uma relação com pessoa do outro sexo. É o físico. Isto os gregos chamavam de epitomia, que é lascívia, luxúria, tesão. Luxúria. O que é mais a luxúria, que também é do corpo físico? Muita gente até substitui, né? Termina a libido, começa com a feijoada, com a macarronada, comer tal, etc. Né? E vira, que é uma coisa. Então, comer demais é sexolatria, comer demais, compulsão para comer, coisas materiais, 10, obrigado. Tá? Então, o que é que nós temos que fazer? Controlar isso. Se você controla esse impulso, você vai desenvolver o quê? O outro amor que os gregos falavam, que era o eros. O eros é aqui. É o coração, é o afeto. Mas
epitomia, que é luxúria, lascívia, tesão, é uma coisa errada? É, se nós não tivermos controle. Se você usa a vontade, que é o corpo, nós vamos falar daqui a pouco, o mais elevado, você vai ter controle disto. Se não tem controle, não tem problema. Eu vou fazer você ter filhos. Vai lá, se esbanja, você vai ter filhos. E quando você tem filhos, aí começa a briga. Você descobre que aquela mulher que você falava que você não amava tanto, que você não ama tanto, porque agora está repartindo entre você e o filho. Então você vai começar a ter ciúme do seu filhinho, mas de repente você está amando o filho. Então você desenvolve o outro amor. Eu falei para uma amiga minha, né? Que ela tem uma filha e tem um netinho de 2 anos, tinha um netinho de 2 anos. E eu cheguei para ela e falei assim, mas esse seu genro, eu estava na casa deles, né? Eu saí do quarto que tinham me dado e a porta do quarto da moça estava aberta. Eu passei e vi o quarto do casalzinho, né? E eu falei, olha, esse seu genro é maravilhoso, né? Cara bacana. Ela, por quê? Você está falando isso? Olha, ele dorme no chão, ele estava num colchão de solteiro, assim, no chão, né? Ele dorme no chão para que a mulher dele me durma na cama com outro homem. Ela, tá ficando louco? O que é isso? Eu falei, ué, mas ela tá lá na cama com outro homem. É o filho dela. E dele. Eu falei, mas é outro homem. E tá lá. E ele trata com carinho aquele outro lá. Se fosse um grandão, ele ia dar um tiro nele, né? Mas não aprendeu a amar o filho? Aprendeu a amar até outro homem. Está amando ali. Ele aprendeu a amar, ela também aprende a amar. E nós começamos a fazer o quê? Desenvolver eros. Então, no que diz respeito a um casal, eu primeiro tenho um desejo imenso, físico, por ela. E depois chega o momento em que eu começo a dizer, nossa, que falta faz ela aqui em casa. Não estou nem pensando em sexo, mas que falta faz a presença dela, que falta faz a presença dele. Como é boa a companhia. Ah, eu estou indo para casa, como é bom voltar para casa. Isso já é eros. E de repente eu penso assim, nossa, eu tenho que tomar uma decisão e não sei o que fazer. Mas se eu conversar com ela ou com ele, as coisas vão ficar mais claras para mim. A gente tem uma boa sintonia, ele vai me ajudar. Isso é o que eles chamavam de fileo. Filosofia, filantropia, entenderam? Que é o amor mental. E além disto, há um outro amor, vocês vejam. Eu tenho epitomia, o físico e etérico. Eros, o astral, que é o desejo, a emoção, o sentimento. E depois eu tenho fileo, que é a mente, é o intelecto, é outro tipo de amor. Mas, acima deste está um outro tipo de amor, que já não é nem do corpo causal, da unidade. É acima, que é chamado de ágape, esse amor, e que é do corpo búdico. E é desse amor que o Paulo fala. O Paulo de Tarso, quando ele diz assim, o amor não se ensoberbece. Será que é eros? O amor não se ensoberbece. Nossa, olha que gata minha, olha que gatão meu, olha como é que eu estou, tá, etc. O amor físico, o amor humano aqui ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. Meu Deus do céu. O nosso amor não é ciumento? Ah, mas como não, hein? Meu Deus do céu, tem ciúme até da sombra. Né? O amor não busca os seus próprios interesses. Será que o amor não busca os próprios interesses? O nosso amor não busca os próprios interesses? É claro que busca, né? Aqui do material busca. Ah, eu vou casar com ele. Tem gente que faz jogadas terríveis, né? Eu sempre digo, o homem tem que lutar contra o instinto, a mulher contra o cálculo. Tem mulher que fica grávida para prender o cara. Não busca os próprios interesses? Claro que busca. Tem mulher que cria uma relação agora que é chamada de relação estável para cobrar do cara depois. Tem mil coisas. Quer dizer, o amor aqui do plano material é uma desgraça se a gente compara com esse amor de que fala o Paulo, que é o amor do Espírito. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se ofende. Olha, tudo suporta, tudo aguenta, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, nunca acaba. Este amor
é o amor ágape, é do Espírito. Qual é o veículo desse amor? É o astral? Não. É o físico? Não. É o mental? Não. Nós vimos que são outros amores. É o que se chama de veículo búdico, desse amor universal. E acima deste corpo está um outro corpo. Quantos faltam? Acima deste corpo há um outro corpo que é chamado de corpo da vontade, o corpo átmico. Esse corpo átmico é o da vontade de Deus, você fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não tem nada a ver com o astral, com o gostoso. Quando a gente fala em fazer a vontade de Deus, não tem nada a ver com o gostoso. O exemplo que eu sempre dou é da parábola dos 2 filhos. Que Jesus conta que um pai tinha 2 filhos, ele fala para um deles: filho, vai para a roça da família. E o filho fala assim: ah, não vou não. Lá tem carrapicho, carrapato, espinho, urtiga, é chato, o sol é quente, queima a gente. E depois pensa e vai para a roça e vai trabalhar, fazer o que o pai queria. E o pai fala para o outro filho: filho, vai para a roça. Vou sim, paizinho, já já. Vira as costas: mas vou, hein? E não vai. Lá isso, não vou não. E Jesus pergunta: quem vos parece fez a vontade do Pai? E a resposta dos apóstolos é: aquele que foi trabalhar. Podia dizer assim, a resposta poderia ser: aquele que esperneou, mas fez o que devia. Fez o que era certo. Então eu falo sempre: esperneie, mas faça a coisa certa. Ah, mas é ruim, é chato. Esperneie, você tem toda a razão, mas vai fazer o que é certo. Faz o que é certo. Ah, mas ele é isso, é aquilo, aquilo outro. Esperneie, mas faça o que é certo. É seu filho, é seu marido, é sua mulher, é seu isso, é sua responsabilidade. Faça o que é certo. Então para fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus, é o corpo mais elevado que nós temos. Então, se vocês querem saber qual é o objetivo da vida, para vocês terem qualidade de vida, pensem nisto. Como é que vocês vão semear para colher corrupção e como é que vão semear para colher para a vida eterna? Sempre que você semeia em função do físico, etérico, astral e mental, vão colher corrupção. Porque você está satisfazendo o mundo, você tem que satisfazer Deus. Você não está seguindo a vontade de Deus. Se semeardes no espírito, que é o causal, o búdico e o átmico, haverão de colher para a vida eterna. Aí você vai estar criando energias que vão te libertar da escravidão, das reencarnações sucessivas, sempre trazendo um karma que vai te trazer coisas, dores, que você tem que aprender. Isso vai ser objeto da sequência, depois que nós vamos falar, e provavelmente nós vamos falar, porque vai ter uma palestra sobre doença, né? Ah, essa doença é em pedregulho, né? Doença, caminho para a cura. A doença, eu vou antecipar então o que eu vou falar em pedregulho. A doença é: se semeardes na carne, colhereis corrupção. É a doença. Aqui é sobre palavra, né? O que você vai falar? O que você fala, você também está semeando. Mas nós vamos ter a sequência disso aqui ainda, né? Então, agora nós vamos fazer um intervalo, porque tem os obsessores aqui dizendo, fazendo assim e tal. Então...